Amados, a paz do Senhor Jesus. Foi-me dado 15 minutos no máximo para falar um pouquinho sobre Efésios 5, de 22 a 33. É um assunto de muita importância para se falar em tão curto espaço de tempo. Mas o Senhor há de nos ajudar mesmo em pouco tempo. Amém, irmãos? Então vamos lá. O assunto: deveres mútuos do marido e da esposa. Irmãos, nós vivemos dias de muita dificuldade nos lares, até nos lares cristãos. E muitas vezes essa dificuldade tão grande que acaba trazendo dificuldade na criação dos filhos e uma insatisfação tão grande que muitos cristãos têm até tomado atitudes não muito agradáveis diante de Deus, né? De separar e outras coisas mais. E tudo isso, irmãos, é por não dar atenção à orientação da palavra de Deus. Porque quando nós nos deixamos orientar pela palavra de Deus, mesmo que a orientação da palavra de Deus, às vezes naquele momento, não é bem aquilo que nós queremos, mas quando nós somos verdadeiramente cristãos, nós fazemos aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Mas a palavra do Senhor, a orientação do Senhor é que vem direcionar as nossas vidas. E com certeza é igual assim a doença que você tem que tomar um remédio amargo. Na hora que você toma um remédio amargo, não é muito bom não, mas depois o resultado é um resultado maravilhoso. Então, determinados momentos na nossa vida, nós precisamos tomar uma atitude. A atitude de obedecer ao Senhor, custe o que custar. Senhor, eu vou obedecer. Eu vou me esforçar para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, porque é impossível alguém ser uma péssima esposa, um péssimo marido e ter uma família maravilhosa, filhos felizes e abençoados. Porque os filhos percebem a situação que o seu lar, o lar onde ele está sendo criado, a vida do pai, a vida da mãe, a vivência deles afeta os filhos, e os filhos percebem isso e vão carregando aquilo pela vida fora, e aquilo vai um passando para o outro, aquele estilo de vida. E nós precisamos passar para os nossos filhos uma vida que traga segurança para eles, uma vida de segurança para nós mesmos. Segurança que eu digo, segurança abaixo do Senhor, aquela segurança que a mulher tem no seu marido, que o marido tem na sua esposa, e essa segurança é passada para os filhos, na criação dos filhos. Amém? Então, irmãos, vamos correr um pouquinho por causa do tempo, porque o tempo é muito curtinho mesmo, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí onde você está, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, né? Onde o Senhor, ele faz assim uma comparação muito interessante, muito importante entre Cristo e a igreja, e esposo e esposa, mulher e marido, Cristo e igreja. Cristo representando o marido e a igreja representando a esposa. E eu quero que você preste bastante atenção, porque grande é a responsabilidade de um casal cristão. A Bíblia tem orientação para todo tipo de assunto, mas no momento o assunto é marido e mulher cristãos. É impossível um marido cristão, uma mulher cristã que vivem se degladiando, vivem se ofendendo, vivem sem compromisso, sem responsabilidade um com o outro. Irmãos, isso não tem fundamento na palavra de Deus para a vida de um cristão. A vida do cristão é uma vida diferente, é uma vida baseada na palavra. E quando
quando essa vida é baseada na palavra, Deus vê, os demônios veem e os homens veem também. Amém, irmãos? Então vamos prestar atenção o que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã. Diz assim: as mulheres, verso 22, viu, irmãos? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E esse versículo aqui é um versículo que muitas mulheres, por não entender bem a comparação de Cristo com a igreja, elas pensam que ser submissa é elas serem um capacho e o marido faz o que quer e elas têm que estar ali, sim senhor, fazendo tudo que o marido quer em submissão a ele. Ele coloca o pé no pescoço dela e ela vive ali em submissão. Mas não é isso que a palavra do Senhor está falando. O Senhor está falando aqui que a mulher cristã, ela deve ser submissa ao marido, porque ela está, assim como a igreja é submissa a Cristo, ela deve ser submissa ao marido, que se supõe ser um representante de Cristo, se ele é um cristão. E se ele é um cristão, ele não vai pedir absurdos da sua esposa, assim como Cristo não pede absurdo da igreja. Tudo que Cristo pede à igreja, a igreja tem condições de fazer, porque ele não pede absurdo da igreja. Aí continua: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Se o marido é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja e o próprio salvador do corpo, o marido é aquele que na sua casa, ele é liderança, ele é o cabeça, ele toma a frente, ele cumpre com os compromissos do lar com responsabilidade, porque ele ali é o representante, ele é o cabeça na sua casa. Ele é o cabeça, não é a mulher que é o cabeça da casa. O cabeça da casa é o marido. E a gente observa às vezes em muitos lares que a mulher é o cabeça da casa. Muitas vezes porque o marido não toma o seu lugar de direito. O marido é o cabeça e a mulher deve ser aquela que se submete, conforme eu disse no princípio, entendendo-se que a mulher representa a igreja, uma mulher que sabe se portar, um marido que representa a Cristo, que sabe aquilo que vai pedir da sua esposa. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a palavra do Senhor, ela chama a atenção aqui para o marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Em tudo. Assim como a igreja é submissa a Cristo. O que é estar submissa a Cristo? É fazer aquilo que o Senhor pede de nós, a igreja. Assim deve a mulher, aquilo que o seu esposo pedir, desde que tenha fundamento na palavra do Senhor, ela deve estar pronta a obedecer e a cumprir. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amar aqui que o Senhor diz é aquele amor sacrificial, porque Cristo amou a igreja, sofreu por ela, se sacrificou, morrendo lá na cruz do Calvário para salvar a igreja. Continua abençoando a igreja, continua com essa igreja, protegendo,
ajudando a caminhar, ajudando a sua igreja a caminhar, e prometeu estar com ela até o fim. É o que o Senhor prometeu, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que o Senhor espera de um casal cristão. Que o marido se sacrifique pela sua esposa, se necessário for. Que o marido continue cuidando da sua esposa e esteja com ela até o fim. Ou seja, até que a morte os separe. Isso aí não é pensamento meu, não. Isso é palavra de Deus. Aí continua. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o marido é aquele que ajuda a sua esposa, que está perto dela, que a orienta. Ele é o sacerdote do seu lar. Na sua casa, ele é sacerdote, ele é aquele que orienta. Isso é o que o Senhor espera de um marido cristão, um marido que se preocupa com a vida espiritual e física da sua esposa. No seu lar, ele é o sacerdote. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que o Senhor espera do marido, né? Assim como ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, é o que o Senhor espera que o marido faça com a sua esposa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Olha só que mistério! Amar a sua mulher como o próprio corpo. Esse amor aqui é amor, atitude. É a atitude de cuidar, a atitude de estar à frente, a atitude de proteger. É esse tipo de amor. E isso aí é uma atitude que o marido precisa tomar. Eu vou amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Olha só que mistério. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando um casal se une em matrimônio, os dois passam a ser o quê? Uma só carne. É uma só carne. Aonde um está, o outro está ligado. Juntinho. O marido está no trabalho, ninguém vê esse mistério, mas a esposa está com ele. A esposa está em casa, esse mistério continua. O marido não é visto, porque ele está fora, mas ele está com ela. É um mistério. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha, marido, a sua responsabilidade, cuidar da sua esposa, assim como Cristo cuidou e cuida da sua igreja. A sua responsabilidade é muito grande. Você é, no seu lar, representante de Cristo. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Olha só o que eu acabei de dizer. Grande é este mistério. É um mistério, irmãos. Muitos não estão valorizando mais isso, não. Tanto faz como tanto fez. Tá com essa carne, ou tá com aquela, ou tá com aquela outra, ou com aquela outra. Mas aqui é um mistério. Ser uma só carne, grande é este mistério. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou apenas lendo o que a palavra do Senhor diz. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E o casal é representação desse Cristo e dessa igreja. A igreja representando a esposa e o Senhor representado pelo esposo no lar. Não obstante, vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Olha só,
Em outras versões, reverencie o seu marido. O que o Senhor espera da igreja? Que a igreja o exalte, que a igreja o obedeça, que a igreja esteja sempre fazendo aquilo que ele tem determinado, ele, o Senhor, porque, conforme eu já disse, o Senhor não pede absurdo da igreja. O que ele pede, a igreja pode fazer. Então a esposa, ela deve exaltar o seu marido, obedecer o seu marido, fazer tudo para que o seu marido seja um homem feliz. E dessa forma, um casal que obedece, que vive assim, vão ter filhos abençoados, filhos felizes, porque qual é o filho que não percebe o tipo de convivência que existe entre o seu pai e a sua mãe? Os filhos querem ver pais verdadeiramente felizes, e isso só é possível guardando a palavra do Senhor, guardando essa orientação aqui da palavra do Senhor. E eu quero nessa oportunidade dirigir também uma palavra para os jovens, né, que estão pensando em amanhã formarem um lar. Pense direitinho em tudo que você ouviu aqui. Quando você chegar em casa, lá no seu cantinho, abra a palavra de Deus e pense com bastante tempo, medite bem se você está preparado para ter um lar cristão. Você, rapaz, está preparado para ser, conforme a palavra de Deus disse, um representante de Cristo no seu lar? Você, moça, está preparada para ser uma representante da igreja no seu lar? Porque, olha, casamento cristão não é coisa que começa hoje e termina amanhã, e começa outro, termina depois da manhã, e não é isso não. Pelo que nós observamos aqui, não é assim. E eu quero deixar para você pensar o seguinte: no casamento, um é café, o outro é leite. Quando se casam, ajunta o café e o leite, vira café com leite. Aí eu quero deixar para você pensar: se alguém quiser separar esse café do leite, tem como? Se tiver, você me mostra um jeito. Porque até hoje eu já parei para pensar nisso e ainda não encontrei um meio. Que Deus possa te abençoar e abrir o seu entendimento a cada dia, que você seja abençoado. Porque o Senhor é bom e misericordioso para nos ajudar. Amém? Que Deus nos abençoe e fiquem na paz. A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. E nesse domingo estaremos falando sobre, o nosso tema vai ser família. E eu vou estar falando especificamente sobre marido e mulher e responsabilidades no lar. Eu gostaria desde já dizer para os irmãos que nós vamos nos ater especificamente à Bíblia. Vamos tentar fazer uma reflexão sobre o que a Bíblia fala. Se nós somos cristãos, se somos imitadores de Cristo, temos a Bíblia como nosso manual de vida e é nela que nós devemos nos debruçar, estudar, refletir e colocar em prática. Estou falando isso porque, na verdade, falar de responsabilidades no lar de marido e mulher é algo muito complexo, né? Porque nós vamos observar que historicamente existe um problema criado pela questão patriarcal, onde a sociedade ela impõe, né, uma regra que o marido ele é superior à mulher segundo historicamente a regra patriarcal, né? E com toda essa opressão, né, com toda essa questão advinda de séculos, nós hoje temos um movimento feminista que tenta se empoderar para chegar ao pé de igualdade sobre essas questões. Então eu gostaria de antemão dizer para os irmãos que nós não vamos discutir esses aspectos históricos, esses movimentos,
não é objetivo do nosso estudo bíblico falar sobre essas questões, levantar essas situações todas. Eu só estou aqui colocando para vocês para tentar situar vocês sobre como vai ser a nossa linha de estudo. Então a nossa linha de estudo ela vai ser embasada não no que eu acho, não na minha experiência, ela vai ser embasada naquilo que a Bíblia nos orienta, né? O nosso manual de vida é a Bíblia, então é nela que a gente vai tentar, a gente vai buscar as soluções, as orientações, o que Deus realmente fala conosco. Então, para nós falarmos dessa questão, eu vou usar dois textos básicos, são muito conhecidos, são textos que todos já leram. E o primeiro texto é um texto que a gente vai encontrar lá na carta de Efésios, né? Efésios 5, a partir do verso 22. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. O título é O Lar Cristão, Marido e Mulher. Efésios 5, a partir do 22. Diz assim a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora, como complemento, vamos ler também um texto que está escrito em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3, né, versos 1 até o 7. Efésios 5, 22, o título do texto era O Lar Cristão, Marido e Mulher. Então eram as orientações. Agora em 1 Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, diz assim: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. 1 Pedro 3, dos versos 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar de família, e não dá para falar de família sem falar de casamento.
A Bíblia lá em Gênesis diz o seguinte, que o homem, né, largará pai e mãe e se unirá a uma mulher. E aí os dois serão uma só carne. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é a questão do seguinte, que a Bíblia especificamente configura como família a união entre um homem e uma mulher. É óbvio que você vai ver na Bíblia exemplos de famílias grandiosas, onde moravam todos juntos, inclusive servos, amigos, parentes próximos, mas eu quero explicitar nesse momento que a família é a união entre um homem e uma mulher. Né? Deus, ele determina que para ser considerado família precisa ter um homem e uma mulher, e da união dos dois, estes serão uma só carne, e aí logo após virão filhos, netos, enfim. Essa é a primeira observação. E a família, ela é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. Eu anotei aqui que a família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da piedade. Ela foi instituída por Deus para funcionar como unidade espiritual. Então, nós começamos, a igreja começa na família, tá? E aí, é óbvio que, como eu falei anteriormente, algumas pessoas querem julgar, querem determinar valores para homens e para mulheres, né? A gente vai ver que dizem que homens são mais valiosos do que mulheres, homens têm mais poder do que a mulher, o homem manda na mulher. Mas eu quero dizer para vocês que à luz da Bíblia, à luz da palavra, homem e mulher possuem o mesmo valor diante de Deus. O homem e mulher possuem o mesmo valor diante de Deus. Possuir o mesmo valor diante de Deus não significa dizer que eles têm as mesmas funções, né? Quando estão casados. Ter o mesmo valor diante de Deus é que, na verdade, não há quem seja melhor ou quem seja pior. Somos iguais. Agora, mesmo sendo iguais, possuímos funções diferentes. E nós vamos ver que essas funções foram atribuídas aqui na palavra. Então, eu queria dizer para vocês que não há, né? Não há, a gente vai ver em Romanos 3, 10, Romanos 5, 12, que existe uma igualdade entre eles. E eu vou falar agora especificamente sobre as funções, né, dos dois. Então, primeiro eu vou falar sobre a mulher. E não tem como falar de mulher se não falar de submissão, tá certo? Efésios 5, 22, ele já começa narrando a submissão. 1 Pedro 3, 1, 5 e 6 também fala sobre a submissão. Só que eu quero desmistificar hoje o significado pejorativo dessa palavra submissão, onde a sociedade acha que ser submisso é estar sob algo que seja ruim, né? Eu quero dizer para vocês que não há nada de supressão, de opressão, de massacre, de força, de rebeldia na questão da submissão. Na verdade, o modelo de submissão é o mesmo modelo de submissão do Senhor. É um ato de amor deliberado. Quando a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, ele está colocando intrinsecamente um ato de amor deliberado ao esposo. É o reconhecimento, né, da esposa que o esposo é o sacerdote do lar. E aí, isso a gente vê em Efésios 5, e quando ele começa a falar em 1 Pedro, quando ele começa a dizer as características da mulher, né, e principalmente quando o seu esposo ainda não é crente,
ela diz que é necessário que a mulher seja exemplo, né? Não com as coisas externas, mas com as coisas internas, a partir do seu cotidiano, do seu exemplo de vida, né? Tendo um espírito manso, um espírito calmo, um espírito tranquilo e que valorize muito mais o interior do que o exterior. Então, para a mulher, a submissão é o ato de amor deliberado ao esposo, é estar junto na mesma missão do esposo, que nós vamos ver que eu anotei várias funções aqui do homem, né? Vou me ater a mais funções do homem, mas a mulher especificamente a questão da submissão, que é o amor deliberado ao esposo, a reconhecer que está na mesma missão que o esposo. E aí, quais são as funções do homem? Vou falar para vocês que, na verdade, a gente vai ver uma complementando a outra. Em Efésios, né, em Efésios, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Né? Então, essa é a função do homem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E lá em Pedro, né, lá no livro de Pedro, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos por parte. Primeiro, o que está escrito em Efésios. Maridos, amai vossa mulher. E o que é amar vossa mulher? Como é que se ama a sua mulher? Eu anotei aqui 3 pontos. Eu acredito que amai vossa mulher e vivei igualmente, né, o que está escrito em Pedro, são 2 coisas que se complementam. Né? Amar a mulher e viver igualmente a vida comum do lar com discernimento. Vamos lá, eu anotei 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu botei o seguinte: o homem, para se relacionar bem com a sua esposa, ele precisa viver com conhecimento. O que é viver conhecimento no casamento, na família? Eu anotei, o homem precisa conhecer 3 coisas. Primeira coisa, o homem precisa conhecer a Deus. Não tem como. Nós precisamos conhecer a Deus. Oséias 6, 23 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua... E assim vai. Então, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso me conhecer. Provérbios 27, 19. É necessário que eu me conheça. Eu preciso saber os meus limites, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes. Eu preciso ter convicção disso. E o terceiro ponto, o homem precisa conhecer a sua esposa. Né? Conhecer a sua esposa é fundamental para a gente não tratar com amargura, para a gente precisa conhecer quais são os sonhos dela, quais são os ideais. Por isso que é importante esse processo de conhecimento, né, antes de se casar, namorar, noivar. É importante aí a gente tem aí na nossa igreja os cursos preparatórios. Então, esse curso de noiva, a preparação, isso tudo é importante para você viver bem. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para você amar a sua esposa e para que eu possa viver a vida do lar com a minha esposa de maneira correta é, primeiro, viver com conhecimento. O segundo ponto, eu botei aqui, o homem precisa viver com sensibilidade. O que é viver com sensibilidade? Eu preciso viver com a minha esposa sabendo que ela é a parte mais frágil. Né? E ela é a parte mais frágil em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto físico. Né? Todos sabem que é notório que o homem é mais forte do que a mulher fisicamente.
Depois, com a incumbência de liderança orientada por Deus, espiritualmente falando, né? Eu sou o líder da minha casa. E o terceiro, emocionalmente. A mulher é mais sensível emocionalmente. Tanto que num confronto oral, ela é a parte mais frágil. Colossenses 3,19, ela diz que todos nós somos frágeis, homens e mulheres, mas ela é o vaso mais frágil. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é: o homem precisa viver com dignidade. O que é viver com dignidade? Devemos tratar a nossa esposa, a nossa mulher, com dignidade, né? Eu preciso, de modo respeitoso, tratar a minha esposa de modo respeitoso em público. Preciso reconhecer que nós somos diferentes, né? Não existe melhor ou pior, existe diferente. Existem pessoas que fazem atividades com velocidade diferente, de maneira diferente. Então eu preciso entender e não posso de maneira alguma, né, denegrir a imagem da minha esposa em público. Eu preciso sim dizer coisas boas, agradáveis e corretas que ela sempre faz. Nós seres humanos temos um problema que é supervalorizar as coisas erradas e subvalorizar as coisas boas. Então a gente acaba dando muito valor às coisas que foram feitas erradas e esquecendo de valorizar as coisas boas. E aí, irmão, qual é na verdade a função do homem? A função do homem é amar a sua esposa. E quando é dito que eu preciso de modo igualmente viver a vida comum do lar, é que eu preciso dividir as tarefas com a minha esposa. Eu preciso estar junto com a minha esposa na condução da minha casa, né? Na educação dos filhos. Às vezes a gente vê aí que o cara sai de casa e deixa tudo por conta da esposa. Embora hoje a esposa já seja uma provedora também, uma auxiliadora, na verdade, ela auxilia nas economias da casa. E aí o cara às vezes chega em casa e não toma partido da educação do filho, não toma partido das contas, não toma partido das compras, não faz uma organização democrática das decisões a serem tomadas acerca do lar. E a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que a mulher precisa amar deliberadamente o seu esposo, que ela precisa reconhecer que está sob a mesma missão do seu esposo. Mas, de contrapartida, ela diz que eu tenho que amar a minha esposa e eu tenho que estar dividindo igualmente a vida comum do lar com a minha esposa, né? Dizendo o seguinte, que ela é a parte mais frágil e que nós somos herdeiros da mesma graça de vida, né? Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se a minha esposa, né? Se a minha esposa ela é submissa a mim a partir de um ato de amor deliberado e reconhecimento do esposo ser o sacerdote do lar, nós, enquanto maridos, devemos nos doar pelas nossas esposas, né? Nós, às vezes, né, ouvimos um mundo aí e acabamos reproduzindo o que historicamente era tido como qual era o papel da mulher e o papel do homem. Eu gostaria de, nessa noite, fazer com que os irmãos pudessem refletir, principalmente nesses dois textos que nós acabamos de ler. E eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, que desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade no serviço de Deus. A verdade é que nós somos iguais, mas possuímos funções diferentes. Veja qual é a sua função. A sua função enquanto líder é orientar a sua casa no caminho do Senhor, mas é orientar a sua casa com amor. É uma liderança que não pode, essa liderança ela não pode ter opressão, ela não pode, de maneira alguma, ela pode estar sem amor. Nós, para liderarmos alguém,
para liderarmos a nossa família, necessitamos estar sempre com o amor em dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus possa mais uma vez estar abençoando as vossas casas. Pai do Senhor, igreja, bom dia. Espero que nesse domingo todos estejam alegres e felizes na presença do Senhor. Vamos aqui estar compartilhando a sua palavra. E o que hoje eu trago para os irmãos, para que nós possamos juntos refletirmos, participarmos juntos, é a palavra sobre a família cristã. Nós vamos tratar de um assunto que a superintendente Glaucia pediu para que eu pudesse estar trazendo essa palavra, e já começa sendo uma grande responsabilidade, Vamos falar sobre família, Então vamos falar a respeito de ser pais é uma bênção, mas também responsabilidade, porque filhos são herança do Senhor. Qual responsabilidade é essa, Algo que o Senhor nos dá, que é uma bênção, mas temos que ter um entendimento que é a herança do Senhor. Por que isso, Mas antes de começarmos a entrar no assunto, vamos falar sobre o que a Bíblia descreve sobre família. E já deixo preparado para vocês que o texto básico que nós vamos estar lendo após essa leitura que eu vou fazer aqui agora é Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25 e Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 9. Os irmãos podem ir se adiantando, abrindo a Bíblia e aguardando. O que a Bíblia fala sobre a família cristã? Eu estava lendo e achei lá esse texto e o que a Bíblia estava descrevendo e coloquei aqui para a gente poder participar e entender um pouco mais. A princípio, nós achamos que família já se consiste no casal. Isso é real. Mas a Bíblia nos revela que a família é a mais antiga das instituições humanas, tanto na cultura israelita, no Antigo Testamento, como na cultura helênica, no Novo Testamento. A estrutura da família podia consistir em pais e filhos, parentes de várias gerações, servos e mesmo amigos, dependendo dos recursos econômicos do chefe da família. É interessante isso, Implica em coisas que hoje a gente tem vez comenta assim, não, família, eu sempre penso assim, família, eu, meus filhos, minha esposa e o restante é parente, mas não é bem assim que a Bíblia trata. Como estamos falando sobre família cristã, ela rompe certos conceitos da sociedade, Eu vejo aqui que ela fala, que a Bíblia acentua sua importância como uma unidade espiritual e base do treinamento para o caráter adulto maduro. O que isso quer dizer? Que nós, como pais, devemos ter em mente trazer a nossos filhos o bom testemunho, a orientação, a exortação, de forma essa com amor, justamente para se tornarem adultos maduros. Eu sei que falando dessa forma é muito interessante, que nós temos algumas situações difíceis, alguns que não tiveram essa oportunidade de ter pais cristãos para que pudessem ser orientados no Senhor. Talvez não foram abraçados, talvez foram até rejeitados. Mas eu digo que a importância que nós temos que dar hoje no assunto de hoje. Alguns estão trazendo alguns traumas, da família, e hoje tem a sua própria família, e talvez com isso, a forma que foi recebido dos seus pais, hoje ele está dando aos filhos de forma essa com uma certa dificuldade. E aqui hoje eu vou falar algo muito interessante. Vou falar o seguinte:
ao convidar Jesus, né, para reinar na nossa família, para entrar na nossa família, assumimos um compromisso de obedecer às ordens bíblicas com relação à família. E o que isso traz? Tudo pode ser resumido em uma palavra: honrar. Então, olha que responsabilidade. Você traz para você, para sua família, Cristo. E de forma essa nós temos que ser obedientes à sua palavra. A Bíblia está nos revelando isso, né? E o que destaca-se mais é que tanto os filhos como os pais são exortados a exercer prática de honra e abençoar os outros membros da sua família, né? Eu digo que como é difícil, né, a gente compreender nas questões que alguns têm problemas nos seus lares, tem algumas dificuldades. Mas a palavra de Deus diz como é fácil agir com impaciência e desonra com as pessoas que mais amamos. Isso é uma reflexão, que é uma realidade. Quanto mais intimidade temos, algumas deixamos de dar alguma importância, porque sabemos que aquele que nos ouve, ou que talvez se sujeita àquilo que estamos fazendo, nos ama de forma essa que ainda vamos ter com ele algo. Isso acontece muitas vezes na família, essa intimidade sem justamente disciplina, que é o que nós vamos tratar hoje aqui também, a questão de ensinar os filhos. E na questão que nós estamos falando, quantas famílias vivem em dificuldades? Talvez alguns membros briguem, não tenham uma comunicação sadia. Olha só quantas coisas podemos ver que temos ouvido, alguns têm passado por isso, com algumas dificuldades. Porém, o reino de Deus é estabelecido na família, que implica paz e harmonia. Isso pode acontecer quando seguimos as dicas da leitura que hoje é indicada para nossas vidas. Eu tirei isso porque eu meditando, refletindo sobre a palavra, eu comecei a olhar para mim mesmo, para minha casa. Até mesmo para poder hoje estar aqui passando a palavra para vocês. Quando a gente se percebe que vamos falar algo e temos testemunho de vida. Porque como será recebido uma palavra que vocês, ao me olhar, não encontrem em mim o que eu estou falando? E assim é dentro de uma casa, né? Eu digo que a dificuldade, né, de amar os filhos, para alguns, até hoje ainda é grande. Tem aquela intimidade do abraço, do declarar algo para o filho, né, até mesmo os filhos pelos pais, devido talvez àquela criação que ele teve e não teve essa oportunidade, foi criado de repente uma mágoa, uma dificuldade a respeito disso. Mas a palavra do Senhor diz, quando chamamos Jesus para reinar, as coisas mudam. Eu estou falando isso porque eu estou revelando dessa forma. A forma que hoje eu ajo a respeito dos meus pais, a respeito do entendimento da palavra, entender que tudo que eles fizeram, e as cobranças, até as surras que eu tomei, foi de amor a mim. De forma essa eu pudesse encontrar o melhor caminho e a bênção do Senhor. Nós vamos aqui dar uma lida no livro de Provérbios, Efésios, capítulo 5, versículo 22, 25, que diz assim, marido e mulher, né? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, aí a si mesmo se entregou por ela. Nós já vemos aqui algo que está instituindo ali, para que pudesse ter a conciliação entre o casal. E também vamos ler também Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 9. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina da demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como homem, a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso é muito bom, né, ouvir isso. Não há acepção de pessoas. Então nós temos que nos colocarmos de forma como a palavra assim está orientando. E quando nós começamos, eu falei sobre a responsabilidade, né? Porque os filhos são herança do Senhor. É algo que nos é dado e que não é para nós. É interessante isso. Nós vamos começar a ler aqui. Nós vamos ver o que se relata a respeito disso. A Bíblia também descreve uma clara estrutura, né, da autoridade dentro da família, pela qual o marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. Porém, né, com toda a liderança deve ser exercida com uma forma de ministério. É interessante. Ao invés de uma tirania, assim esses papéis de liderança doméstica devem ser cumpridos em amor. Quando nós falamos a respeito disso, é muito complicado, né? Que ainda encontramos muitas pessoas que questionam essa questão da submissão, do amor. Talvez não estão conseguindo entender as ordenanças de Deus. Alguns se aproveitam da situação para se achar que é o governador da sua casa, de forma essa que a única palavra é a dele. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos fala com amor, né? Está aí descrito em Efésios 5, 22, 6, 4, Colossenses 3, 18, 21, 1 Pedro 3, 1, 7. Jesus mesmo deu um exemplo, isso já é para os filhos, né? Lá em Lucas 2, 51, diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E seu último ato consiste em tomar providência quanto ao futuro de sua mãe. Então aqui ele está falando sobre a obediência de Jesus, quanto o que ele fazia junto com seus pais. E lá em João 19, 25, 27, nós vamos ler que fala assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora os discípulos a recebeu em sua casa. Isso é uma questão que Jesus está exercendo a honra como filho, né? A sua mãe. E como é uma forma de dar um exemplo a respeito disso, que muitas vezes nós vemos aí filhos abandonando, né, seus pais, de forma essa que aqui já temos já um exemplo sobre como foi Jesus. Ele falava, pregava, mas a sua vida testemunhava do que ele ali estava pregando. E a forma que a família deve ser, né? A princípio começa a Bíblia a revelar que ela deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da piedade. E as crianças devem ser instruídas e encorajadas em instruções como base para a sua vida. Está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, nós vamos estar lendo aqui. Estou tentando ser um pouquinho mais rápido, o tempo é curto. Filho meu, isso para os filhos. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Também, nós podemos, mais à frente, vamos estar lendo também Provérbios 3:11, vocês podem já deixar a Bíblia aberta, para que a gente possa adiantar melhor isso. E a disciplina deve ser usada como forma de treinamento corretivo para conduzir as crianças, para além de tolices, ingenuidade, imaturidade, a sabedoria do domínio próprio, assim como na família de Deus. A intenção é disciplinar com amor. Vamos estar agora lendo Provérbios 3, 11 e 12 fala assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nesses dois textos, nós vemos que a repreensão do Senhor. Quando nós lemos a palavra, muitas vezes somos repreendidos, temos que obedecer, porque Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele quer entregar as bênçãos. E assim nós temos que ser com nossos filhos. Ainda quando criança, nós temos que ter essa disponibilidade. Ainda que as tarefas do nosso dia a dia, os recursos têm sido bem curtos e a gente acaba se emendando em fazer coisas para adquirir bens, condições para cuidar da nossa família. Como foi falado no início, aqueles que têm recursos, a sua família chegavam sem normas, até os amigos faziam parte dela. Então hoje alguns lutam pelos recursos para poder dar o melhor conforto à sua família, mas mais do que isso, Deus está nos chamando. E eu queria colocar aqui, antes de nós chegarmos a algumas conclusões, e colocar sobre a submissão das mulheres. Quando fala seja submissas, a palavra está dizendo que uma esposa cristã é chamada à grata aceitação do cuidado da liderança por parte de seu marido. Isso é a Bíblia que fala sobre isso. Todo o texto que eu estou aqui lendo é a Bíblia que está relatando. E fala também ao marido, sobre amar a sua esposa. Fala que a ênfase nesta passagem não está na autoridade de mandar, do marido para governar, mas em sua responsabilidade em amar, como Cristo amou a sua igreja. Olha a diferença sobre isso. Então é isso que tem que ser, chegarmos ao entendimento, para que nossas palavras, quando chegarem em nossos filhos, tenham força. Quando chegarmos até um irmão, alguém da família, que esteja conosco, veja em nós algo que a nossa palavra e o nosso agir, as nossas atitudes, conferem. Porque, na verdade, eles olham todos os dias. Onde quer que você se encontre, com vizinhos, amigos, parentes, onde quer que você for, você vai ser ali reconhecido. E seus filhos vão ouvir de você.
Eu ouvi algo em uma pregação, foi muito interessante a pergunta que foi feita. Havia um trabalho missionário, eu não me lembro onde que estava sendo feito isso, e um pastor perguntou ao outro, né, a sua esposa. Sua esposa estava próximo e ele foi e perguntou à esposa desse pastor. E a pergunta foi essa: o seu marido, ele te ama? E ela prontamente falou: ama, eu tenho a certeza disso. Olha só, que maravilha você ouvir uma coisa dessa. E o pastor foi, se aprofundou mais e falou o seguinte: e você? Você é submissa a seu marido? E ela rapidamente também deu uma resposta. Foi muito sábio. Foi interessante nós entendermos o que eu quero exemplificar com isso. E ela falou o seguinte: bom, nessa questão eu prefiro que você pergunte ao meu marido. Então a resposta foi sábia. Porque na verdade, muitas vezes nós vamos falar o que queremos ser, mas não o que somos. E a sua família vai dar a resposta daquilo que você é. Então eu pergunto nesse momento, nós estamos aqui lendo a palavra, estamos aqui refletindo na palavra, para que nós possamos compreender as atitudes como família que temos que ser, né? Eu vou estar aqui também, está lá no capítulo 6, versículo de 1 a 3, os filhos têm como responsabilidade levar adiante o plano de Cristo, de trazer unidade à raça humana. Caso a unidade entre as gerações, para o apóstolo, a desobediência dos filhos aos pais é um dos aspectos que sujeitam a cultura gentílica à condenação de Deus. Está em Romanos 1,30 e 2 Timóteo 3,2. Aí vamos cá falar sobre pais. Pais, responsabilidade de nutrir e ajudar a florescer, ajudá-los a desenvolverem-se como pessoa diante de Deus, disciplina, para disciplinar para a forma de vontade, a demonstração, a forma de intelecto através do ensino, e algo que, devido ao corre-corre de muitos, né, buscando alcançar alguns objetivos para suprir a sua família, o seu lar, e acabam se metendo em mais dificuldades. Quando passa, os filhos já cresceram, já não conseguem receber a educação devida, devido ao amadurecimento criado por outro, porque muitas vezes nós, devido ao corre-corre, damos a responsabilidade de criar nossos filhos para outro. E também temos que entender que o nosso lar é uma pequena igreja, eu costumo dizer que é uma parte do corpo de Cristo, e se nós não temos esse convívio, essa comunhão, essa unidade, esse ensinamento, para que possamos, como igreja num todo, fazer cumprir o que Deus quer para a família, que na verdade é nós pregarmos esse evangelho maravilhoso, inculcar em nossos filhos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, falar que Ele, antes mesmo de realizar sobre nós, Ele é Deus, Ele é completo naquilo que Ele nos entregou, né? Na cruz, que foi seu Filho amado, para que nós hoje tivéssemos vida em abundância. Mas para compreendermos isso, o que fazer? Eu digo que quando corremos atrás, eu separei aqui algo que é muito interessante, né? O que dá aos nossos filhos, né? Nós que devemos dizer-lhes que existe um Deus, o qual é o autor da vida, soberano, de grande poder. Ser exemplo para os filhos, estabelecer limites aos filhos, suprir as necessidades dos filhos, né? Afeto, segurança, disciplina e conhecer a Deus. Mais importante, entretanto, é que a fé de seus pais se torne a sua fé, a qual ele seguirá até o fim.
eu estou encerrando por aqui. Espero poder ter contribuído, né, com a Escola Dominical a respeito dessa reflexão, que é muito corrido para nós estarmos falando sobre família no todo, mas o tempo ainda foi hábil para a gente poder estar pensando a respeito disso. E eu quero lembrar aos irmãos que uma palavra, um gesto ou uma atitude pode transmitir bênção ou maldição. Então eu digo honra ou desonra, amor ou desprezo. Então pergunto eu a vocês, como vai o relacionamento com a sua família hoje? Então eu deixo para vocês também, não deixe, tá, para amanhã a oportunidade de honrar a sua família. Seus pais, seus filhos, sua esposa, que hoje possamos trazer a consciência que Deus formou justamente a família para que o mundo conhecesse mais dele. E quando começamos a lição e falamos sobre filhos, né, a herança do Senhor, para que o mundo conheça o seu Evangelho. E o que você ensinar seu filho, testemunhar ele, ele também vai testemunhar nesse mundo, trazendo unidade, onde quer que se encontre, trazendo ali o avivamento do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, espero que possa ter contribuído hoje, né, nesse domingo, com vocês, a respeito dessa reflexão sobre a família. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.